Ok, meus amigos, dando início hoje essa aula falando sobre trigonometria, sobre o arco seno e o arco cosseno. Normalmente, ele não faz o que está sendo feito aqui nessa questão. Ele está dizendo que a função arco seno, ela vai de menos 1 a, intervalo fechado de menos 1 a 1, até a menos π sobre 2, até mais π sobre 2. Então, o que ele está dizendo é que essa função, a função seno está definida aqui, de π sobre 2 a menos π sobre 2. Valor máximo, é 1 e valor mínimo menos 1. E a função arco seno, ou arco cosseno, ela está definida, de 0, de menos 1 a 1, de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2. Ele quer o valor dessa expressão. Ele quer o valor dessa expressão. Então, vamos. A expressão que ele está nos pedindo é definido como sendo cosseno, abre parênteses, arco seno 3/5 mais arco cosseno de 4/5. Como é que é a regrazinha? Chama isso aqui de A, chama isso aqui de B. E a nossa expressão, ela passa a ser cosseno de A mais B. Ora, para determinarmos o valor de cosseno de A mais B, simplesmente usa o desenvolvimento cossa A, cossa B, menos seno A, seno B. Para determinar o cosseno de A mais B, eu preciso conhecer o cosseno de A, cosseno de B, cosseno de A, cosseno de B, e o seno de A e seno de B. Ora, nessa história de arco, seno, 3/5, eu chamei de A, e arco, cosseno de 4/5, eu chamei de B. Então, nós temos a desmontagem, que é desmontagem, eliminar a presença do arco. Então, passa a ser seno de A, então eu passo a ser seno de A igual a 3/5. Eliminação do arco. Eu tenho que cosseno de B é igual a 4/5. Naquele triângulozinho só seu, é bem simplesinho, triângulozinho, isso aqui é o ângulo A, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Esse é um triângulo muito conhecido, é o triângulo 3, 4, 5. Então, esse lado aqui é 4. E daí, nós temos o cosseno de A, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nós temos aqui o seno de A e temos o cosseno de A. Então, fica fácil. Era isso que precisava, tanto do ângulo A como do ângulo B. Então, nós temos, vamos lá, um triângulozinho só para a gente, triângulozinho retângulo. Esse ângulo eu chamo de B. Cosseno é o cateto adjacente, cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Triângulo conhecido, 3, 4, 5. Então, esse outro lado aqui é 3. Se você tem um cosseno,
é fácil determinarmos o seno. O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nós temos aqui o cosseno de B e temos aqui o seno de B. Temos o cosseno e temos o seno de B. Ora, mais pacífico. E o sinal? Então, vamos só relembrar. Ora, o cosseno, o arco seno, ele é definido. Ele está no primeiro ou quarto quadrante. Se o seno é positivo, é porque ele está no primeiro quadrante. Se o arco seno, se o seno de A é positivo, ele está no primeiro quadrante. A mesma ideia, nós temos que o arco cosseno, ele está definido primeiro ou segundo quadrante. Se o cosseno é positivo, então nosso amigo, ele se encontra no primeiro quadrante. Então, se está no primeiro quadrante, então implica que o cosseno é positivo. Cosseno positivo no primeiro quadrante, então o seno é positivo. Eu quero determinar o valor dessa expressão. Continua batendo na tecla. Então vamos ler. A expressão é cosseno de A mais B. Desenvolvendo cossa A, cossa B, mais, então aqui vem que é menos, seno A, seno B. Então vamos pegar os dados. Quem é cosseno de A e quem é seno de A? Quem é cosseno de B e quem é seno de B? Tá aqui cosseno de A e seno de A, cosseno de B e seno de B. Então, cosseno de A, 4/5. Cosseno de A, 4/5. Quem é seno de A? 3/5. Em relação a B, cosseno de B, 4/5. Seno de B, 3/5. Ora, no desenvolvimento, então nós vamos ter, no desenvolvimento nós vamos ter cossa A, cossa B. Então, cossa A, 4/5, cossa B, 4/5. Menos seno A, seno B. Seno A é 3/5 vezes seno B, 3/5. Então, essa expressão nos dá 16 sobre 25/2 menos 9 sobre 25/2. Denominadores iguais, repete o denominador e opera os numeradores. Opera os numeradores. Então, 25, 16 menos 9. Denominador 25. Então, a nossa expressão é 16 menos 9, 7 sobre 25/2. Então, 7 sobre 25/2. Isso aqui é o valor da nossa expressão que ele estava pedindo. Cosseno do arco seno 3/5 mais o arco cosseno de 4/5. 7 sobre 25/2 está no item B de bola. B de bola. Meu amigo?
trigonometria, há uma necessidade da resolução, da prática e de acreditar que é possível resolver e aprender. O valor de K para o qual a equação, olha o que nós temos aqui. Ó, nós temos essa equação, o valor de K. Então, nessa equação, se verifica identicamente, independente do valor de A. Então, não depende do valor de A, é. Então, essa expressão, o que nós temos na equação, você tem seno de A mais cosseno de A ao quadrado mais K vezes seno de 2A menos 1. Isso aqui é igual a 0. Então, o que nós podemos fazer aqui? Esse desenvolvimento. Então, vamos lá. Ora, quem é A mais B ao quadrado? Produtos notáveis. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Então, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. E o que é que nós lembramos sobre seno de 2A? Arco duplo. Seno de 2A é, na realidade, tira o 2, fica 2, tira o 2, então fica 2, seno A, cosseno A. Então, precisamos lembrar do básico, ok? Então, seno de 2A é 2 seno A, cosseno A. Então, desenvolvendo. Então, vamos lá. Quadrado primeiro. Então, eu vou ter seno ao quadrado de A. Mais 2 vezes o primeiro, que é seno de A, vezes o segundo, cosseno de A, mais o quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de A, mais K, vezes seno de 2A, menos 1. Essa equação é igual a 0. O que nós podemos lembrar? Que seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, isso é uma identidade. Tem que substituir por quem? Pela unidade. Então, fazendo isso, reorganizando, seno ao quadrado de A, mais cosseno ao quadrado de A. Ora, no lugar de 2 seno A, cosseno de A, nós podemos substituir por seno de 2A. Então, isso aqui passa a ser seno de 2A. Mais K seno de 2A menos 1, isso é igual a 0. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é 1. Então, o que vai acontecer? Você vai eliminar mais 1 com esse menos 1. Aí fica, ó, o que vai ficar? Vai ficar seno de 2A mais K seno de 2A. Isso é igual a 0. Então, vamos fazer aqui uma fatoração. Então, vamos botar seno de 2A em evidência. Então, essa expressão aqui, ó, é essa parcela dividido por seno de 2A vai dar 1. Mas essa parcela dividida por seno de 2A dá K. É igual a 0. Se um produto é igual a 0, implica cada termo isoladamente vai ser igual a 0. Então, você vai ter seno de 2A igual a 0, ou 1 mais K
igual a zero. Ele quer o valor de K independente de quem? Independente do A. Então, isso aqui depende de A, isso aqui não depende do A. Então, ele quer o valor de K independe de A. Então, implica que K, deslocando um para o outro lado, então K igual a menos 1. Então, essa expressão é verdadeira, para K igual a menos 1, independe do valor do ângulo A. Era isso que o nosso amigo estava dizendo na questão. Se verifica a identidade independente do valor de A. Então, o nosso K é menos 1. Então, eu queria o valor de K. Então, resposta correta, item que eu devo assinar, é o item D de dado. Meu amigo, questões de trigonometria tem que ler com atenção e ter muito cuidado com as informações da questão. Veja essa questão de número 67. No intervalo, ó, ele está especificando, ó, no intervalo de 0 a 3π, fechado, colchetezinho para dentro, quer dizer, fechado. Aberto seria assim, ó, 0, 3π, isso aqui seria aberto no 0 e fechado em 3π, ou poderia vir dessa maneira. Aberto em 0 e fechado em 3π. Se viesse dessa maneira, estava dizendo, ó, fechado no 0, participa, e aberto em 3π. Colchete para dentro indica fechado, colchete para fora indica aberto. Parênteses só indica a notação, intervalo aberto. O número, então, está fechado no 0 e fechado no 3π. O número de soluções da equação. Pronto, eu quero saber quantas soluções tem essa equação. A nossa equação é seno de 2x, isso é igual a raiz de 2 vezes cosseno de x. Raiz de 2 vezes cosseno de x. E aí, professor, qual é o primeiro passo? Desmontar, ó, desmontar essa expressão aqui, seno de 2x. Então, vamos lembrar. Seno de 2x, arco duplo. Então, você tira o 2, aí fica 2, ó, tira o 2, fica seno x, aí aparece cosseno x. Pronto. Só lembrar. Tira o 2, aí fica 2 seno x, aí aparece cosseno x. E cosseno de 2x, Pacífico? Como seria? Aqui é um pouco diferente. É cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, arco duplo. Arco duplo. Bem mais simples do que arco metade. Então, ó, seno de 2x, tira o 2, aí tira o 2, aí passa a ser seno de x, cosseno de x. Cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, vamos para cá. Seno de 2x, então dá 2, tira o 2, fica seno x vezes cosseno x. Isso é igual a raiz de 2 vezes cosseno x. Um erro muito grosseiro é eliminar, quando você tem na trigonometria um elemento de um lado do outro, eliminar uma função, cosseno de x, ó, eliminar cosseno de x aqui e aqui. Você está eliminando uma solução ou soluções. Por quê? Porque você só pode eliminar alguém de um lado do outro se tiver certeza que essa pessoa seja diferente de zero. E aqui nós não temos essa certeza. Então, vamos deslocar
ou raiz de 2 cosseno de x para nos dar igualdade. 2 seno x vezes cosseno de x menos raiz de 2 cosseno de x. Isso é igual a zero. Então vamos colocar cosseno de x em evidência. Essa expressão todinha de cosseno de x sobra 2 seno de x menos essa expressão de cosseno de x sobra raiz de 2. Se esse produto é igual a zero, implica que cosseno de x é igual a zero ou 2 seno x menos raiz de 2, isso é igual a zero. Aqui nós temos cosseno de x igual a zero ou seno de x, deslocando o raiz de 2 e passando 2 dividindo, então nós vamos ter raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho cosseno de x igual a zero ou seno de x raiz de 2 sobre 2. Então vamos trabalhar cada um separadamente. Então eu tenho cosseno de x igual a zero. Lembre, meus amigos, ele não tem interesse em saber quais são as raízes. Se você observar, ele diz o número de soluções, então o número de equações, o número de raiz da equação, não as raízes. Então isso facilita bastante. Então no ciclo trigonométrico, o nosso intervalo é de 0 a 3π, fechado. O nosso intervalo é de 0 a 3π, fechado, certo? De 0 a 3π, fechado. Então, a gente começa aqui. Então, ó, cosseno igual a zero. O cosseno, ele é igual a zero nesse ponto e é igual a zero nesse ponto. Na primeira volta, ó, é 3π. Lembra, eu tenho que andar 3π. Na primeira volta, eu passo por π sobre 2. Aí, ó, primeira volta, eu passo por 3π sobre 2. Aí eu completo aqui 2π. Aí eu vou parar bem aqui. Então, lembra, primeira volta eu passo por π sobre 2. Depois eu passo por 3π sobre 2. Completo a volta, 2π. Mas são 3π, então mais a metade da volta. Então eu passo, ó, 2 mais, ó, 2π mais π sobre 2. Então vai dar, ó, 2π mais π sobre 2. Dá 5π sobre 2. Então o cosseno é zero em π sobre 2, 3π sobre 2 e 5π sobre 2. Pronto. Na primeira volta, primeira aqui. Pronto. Agora vamos a outra relação. Seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Então, seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. No ciclo trigonométrico, o seno é o eixo dos y. Então, o eixo dos y, então, eu tenho aqui raiz de 2 sobre 2. Então, existe dois pontos onde o nosso seno é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos verificar aqui quantas raízes. Então, ó, eu saio daqui. Então, eu passo uma vez aqui, então uma raiz. Eu passo uma vez, então uma raiz, que é π sobre 4. Quando eu estou na primeira volta, passo aqui, então eu tenho uma outra raiz aqui. Uma outra raiz. Primeira volta, encontrei duas raízes. Mas eu tenho que andar, eu tenho que ser de 0 a 3π. Então, a primeira volta eu passo nesse ponto uma vez, eu passo nesse ponto uma vez, 2π. A segunda volta eu passo aqui, então tem mais outra raiz aqui. E a outra para completar, porque eu tenho que parar aqui. Tenho que parar aqui.
Então, aqui, na realidade, nós temos 3 soluções e aqui nós temos 4 soluções. Então, nós temos 3 soluções aqui e aqui nós temos 4 soluções. Lembre, não precisamos das soluções. Aqui seria quem? Π sobre 4. Aqui, 3π sobre 4. Aí vai, completa a volta. Tá certo? 2π. Aí 2π mais π sobre 4, mais 3π sobre 4. Então, nós temos 4 soluções. Se ele pedisse a soma das soluções, o produto das soluções, alguma coisa eu precisava. Mas ele só queria saber a quantidade de soluções. Então, resposta, 7 soluções. 3 para o cosseno igual a 0, 4 para o seno igual a raiz de 2 sobre 2. Então, 7 soluções. Então, 7 soluções está no item E. Então, nós temos 7 soluções. Lembre, refazendo, quando ele pede o número de soluções, eu não preciso definir as soluções. É só analisar no ciclo trigonométrico o ponto. Ele passa um ponto. Se ele passar uma vez ali, na hora que ele passar, você conta. Tá certo? É como se você tivesse um cronômetro e ir passando e vai marcando. Meu amigo, até a próxima.